Mateus 25:10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, no caso as outras 5 que não haviam se preparado, abre-nos, disseram ela. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Aqui no versículo 10 diz: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram. Aqui nós conhecemos a parábola, você conhece? Eram 10, 5 estavam preparadas e outras 5 não. O noivo veio e as que estavam preparadas entraram. E as que não estavam, ficaram. Nós sabemos que essa vinda do noivo é o que estamos a viver no momento. É a vinda do Senhor Jesus, que será, diz a Bíblia, repentina como a de um ladrão na noite. Agora, ambas, ou seja, todas elas, conheciam o noivo. Todas elas tinham conhecimento da vinda do noivo. Sabiam que aquele momento iria acontecer. Não era algo que foi, podemos assim dizer, não foi avisado. Porque embora a volta do Senhor Jesus seja como esse ladrão na noite, surpresa, repentina, mas eu e você, todos nós, temos sido devidamente alertados pelo Espírito Santo, por meio da palavra, e por meio de todas as experiências que já vivemos e temos visto. Como acabamos de ver no vídeo, realmente, cada dia da nossa vida, estamos mais próximos de nos encontrar com aquele que aceitamos nas águas batismais. Eu aceitei o Senhor Jesus há 31 anos atrás, nas águas batismais. E de lá para cá se tornou mais perto e mais próximo de eu se encontrar. E cada dia menos é um dia que soma nesse encontro. Agora, imagine você, eu tendo recebido tudo isso, como essas 5 nércias, eu tendo recebido tudo isso, eu sou apanhado de surpresa, porque faltou azeite na minha lâmpada. Esse azeite que falta na lâmpada pode se caracterizar várias coisas. Nós sabemos que o azeite é símbolo do Espírito. E a Bíblia diz: não apaguei o Espírito. Pode-se dizer que aquelas que o azeite na lâmpada faltou, e de uma certa forma elas foram comprar, essa falta do azeite é justamente a pessoa apagar o Espírito de Deus dentro dela. Porque se a palavra diz: não apagueis o Espírito Santo, porque mesmo que uma pessoa receba o Espírito de Deus, receba a palavra, se ela não cuidar, aquela palavra ou aquele Espírito vai ser apagado dentro dela. E mesmo ela estando dentro da igreja, ela vai deixar de viver aquela fé. Quantos que hoje nós sabemos que conhecem tudo, mas aí entra aquela questão da negligência. Conhecemos e não fazemos. O que seria pior? Não conhecer e por conta disso não fazer? Ou conhecer, saber e não fazer? Se nós analisarmos as Escrituras, o pior é o segundo caso. Veja que lá em Pedro diz que aquele que outrora
foi lavado, remido por Jesus, recebeu a palavra da salvação e, voltando-se para trás, diz a Bíblia, removeu-se novamente na lama, no lamaçal, né? Voltou ao vômito. Está lá escrito. A Bíblia diz que o segundo estado da pessoa se tornará pior que o primeiro. Porque antes não conhecia, hoje conhece e não faz. Mas veja que interessante, nós podemos encarar isso de várias formas. Nós poderíamos pensar da seguinte maneira: então é assim? Quer dizer que eu fico na igreja, faço as coisas, e porque eu me descuidei, Deus não vai considerar que eu me descuidei? Deus não vai relevar? Aí é que está. Deus, ele sempre vai nos exortar. Entenda, Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado. Deus não preparou o inferno para mim, mas sim para o diabo. Mas como ninguém serve a dois senhores, se eu servir Satanás na igreja, quem vai reivindicar a minha vida? Deus ou o diabo? Não entendeu a pergunta, eu vou repetir. Se eu estou na igreja e eu não sirvo a Jesus, eu morro em pecado, quem vai reivindicar a minha vida? Então, de repente, os olhos não são bons, porque a pessoa pensa, mas será que eu não posso? Não, nós não podemos. A Bíblia diz, tudo é bom, nem tudo convém. Nós não podemos vacilar. Estamos sujeitos? Sim. Acontece? Sim. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas vê se você entende. A vida toda, eu e você, vivemos como? Cegos. Vivemos na ignorância. Passamos um período dentro da igreja numa fé emotiva. Porque hoje eu creio que muitos aqui têm maturidade espiritual, são antigos de igreja. São pessoas que já não agem mais na emoção, são pessoas centradas. Tem gente aqui que, como diz a Bíblia, já não bebe leite, come comida sólida. São pessoas que sabem que sua salvação está em Jesus Cristo, não no homem. Existem pessoas aqui que sabem que não dependem da minha fé nem da do bispo, dependem da sua fé em Jesus Cristo. Você já parou para observar que Jesus sempre era incisivo? Quando uma pessoa alcançava um milagre, ele queria deixar claro que não foi ele o autor do milagre? Lembra que ele falou para a mulher hemorrágica? Tua fé te salvou. Por que ele não falou, eu te salvei? Porque o Senhor Jesus sempre quis deixar claro que 50% do milagre é meu e 50% é de Deus. E que se eu não fizer a minha parte, Ele não vai fazer a dele. E eu não posso me ausentar da minha parte achando que eu não tenho essa condição. O bispo tem, o pastor tem, o obreiro tem, mas eu não tenho. Mentira, todos nós temos o direito que qualquer outro tem. O sol que me cobre, te cobre, cobre o bispo, os 24 horas tu é a dele, a mesma condição que você tem de nascer e morrer é a condição de qualquer outro. Não existe super-homens, super-heroínas, não existe pessoas que sejam demais, não, existe pessoas que se preparam. Existem pessoas que vivem a palavra, existem pessoas que são atentas, existem pessoas que são dedicadas, aplicadas, diligentes. Mas também existem os nércios, os descuidados, os relapsos, os negligentes. E são essas que, ao invés de procurar mudar, porque há solução, porque enquanto há vida há esperança, ao invés de elas reconhecerem e agora, na hora da busca, serem sinceras e dizer, meu Deus, me ajuda, porque eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa relaxada, eu sou uma pessoa que me entrego às fraquezas, eu não sou fraca, eu me entrego às fraquezas, eu sou uma pessoa descuidada, negligente, me ajuda, Deus, a manter o foco, a mudar. A cada dia eu vou mudando, eu quero progredir a cada dia. Como disse Paulo, não alcancei, mas eu prossigo. Mas não estou parado no caminho.
Eu não cheguei onde eu quero, mas eu também não estou onde eu estava. Todo dia eu cresço, todo dia eu avanço. Mas não, ao invés de haver esse reconhecimento, elas tentam transferir essa suposta falta de fé, essa suposta condição frágil delas, elas tentam transferir para alguém, para alguma coisa. É meu marido, é meu filho, é meus problemas, é meu pai, é meu irmão. Não, não existe isso. Você tem fé, você conhece a palavra, você tem o mesmo direito que eu tenho. Você pode mover os céus como eu posso. Você pode entrar no reino como eu também posso. Você pode alcançar o impossível. Título, quem deu não foi Deus, foi o homem. Saul ficou 38 anos no trono depois que Deus rejeitou ele. Saul se manteve no título, se manteve na posição sem Deus. Ele tinha a unção de rei que o povo pediu e Deus deu. Mas a presença de Deus já não era mais com ele. Está lá escrito. Deus proibiu os profetas de falar com ele. E quando ele viu que os profetas não falavam com ele, ele foi falar com a bruxa. Porque ele estava tão desesperado que começou a fazer besteira. Mas não houve arrependimento, não houve reconhecimento. Diferente de Davi, isso é um outro assunto. Mas quem dá o título é o homem. Me diga uma pessoa que não tem direito ao que está aqui. E por que muitos não recebem? Porque não se prepararam. Está ali, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas. Já viu aquela pessoa que sabe que precisa emagrecer e que diz assim: amanhã eu começo a dieta. Já viu aquela pessoa que sabe que tem que ir lá no médico fazer um check-up? Porque nem tudo é demônio, nem tudo é espiritual. Existem pessoas que estão doentes porque não cuidam do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Ou eu preciso aqui dar uma aula. Eu não sou especialista, mas o pouco que eu entendo eu sei. Há pessoas que de repente a saúde está deficiente, debilitada, porque ela não cuida. O corpo não é máquina. Se as máquinas precisam substituir peça, imagina o meu corpo. Meu corpo tem hormônio, tem vitaminas, tem minerais. Se uma dessas coisas falta, você vai começar a ficar com o teu corpo em desarmonia. Você pode não dormir, você pode ter insônia, você pode ter tontura. E aí tu começa a achar que está com demônio. Demônio coisa nenhuma. Era só você fazer uma reposição hormonal, uma reposição de vitamina, uma reposição de mineral, você resolve o problema, mas não. Prefere pedir oração. É igual aquela pessoa, uma senhora veio com uma... Desculpa, posso falar? Cheio de dente estragado na boca. Cheio de dor de dente. Pastor, ora aqui que eu estou com uma dor de dente. Quando eu vi, falei: senhora, pelo amor de Deus, vá no dentista. Mas veja o nível que o ser humano chega. Desculpe, eu não sei nem se é ignorância, eu não sei. A pessoa não cuidou dos dentes. Aquela dor é um reflexo de um dente estragado. Não tem oração para dente estragado. Vai no dentista que ele extrai. Ou faz um canal, ou uma restauração, não sei, eu não sou dentista. Mas olha como as pessoas não se preparam para o que é óbvio. Você aplica isso na vida espiritual. Tem quem não ore, tem quem não medite na palavra, tem quem não rejeite pensamentos, porque entenda, de repente hoje o seu pecado não é coisa nem pessoas, não é externo, é mente. O diabo está te bombardeando aonde? Na mente. E ao invés de você repreender aqueles pensamentos, não aceitar, dentro de si dizer: não aceito isso, está repreendido. Orar por aqueles que o diabo de repente está usando para tentar colocar um sentimento ruim em você, você acata aquilo, você guarda.
Então essas estavam preparadas e entraram, e as que não estavam, não entraram. O noivo esteve com as preparadas. Veja que o mesmo aconteceu no deserto. Quando o povo não esperou, não se prepararam para esperar Moisés, que foi buscar as tábuas da lei. E lá diz, Êxodo 33, leia: e enviarei um anjo, disse Deus, adiante de ti, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo de quê? De dura cerviz, coração duro, para que não consuma eu no caminho, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, o que eles fizeram? Prantearam. Assim como aquelas 5 nécias que não se prepararam, receberam uma má notícia, que não deveria. Porque aí entra o que a gente falou, imagine, hoje eu sei, hoje eu tenho conhecimento. No deserto foi a mesma coisa. O povo já tinha visto os sinais das 10 pragas, o mar se abrir, eles precisavam apenas se manter crendo. Moisés subiu o monte para falar com Deus e se demorou. E aqueles que estavam no meio, não todos, mas alguns disseram: esse homem chamado Moisés não vai voltar não, vamos fazer um Deus para nós. E fizeram um Deus, um bezerro de ouro. E Deus disse: corre lá, que o povo que você tirou do Egito se corrompeu. E Deus disse: depois que eles não se prepararam e cometeram esse erro, eu não vou, a minha presença não vai com eles. Eu vou mandar um anjo no lugar, mas eu não vou. Foi quando Moisés intercedeu pelo povo, dizendo: Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Ou seja, sem a presença de Deus, nesse mundo, nós estamos perdidos, que é o Espírito Santo. E para recebermos o Espírito Santo, precisamos nos preparar. E preparar significa viver aquilo que já sabemos. E melhorar cada dia naquilo que ainda não fazemos. E nós vamos chegar onde a gente quer. Amém? Por isso que agora, dado tudo que Deus tem colocado em suas mãos, seja sincero com Ele. Se você não tem se preparado, se algo está a faltar, fale sinceramente com Deus. Para concluir, vamos cantar aquela canção que diz: eu escolho Deus, o ouro eu consigo só admirar. Por quê? Porque você sabe que nós somos como uma peça de ouro. O que acontece com o tempo se não limpar o ouro? Ele perde o valor? Não. Nós perdemos o valor para Deus? Não. Só que ele se torna fosco. Ele perde o brilho. E assim tem acontecido com muitas pessoas que começaram na fé e com o tempo elas foram perdendo o brilho, os bons olhos, a oração, a súplica, o jejum, a entrega, a vida com Deus. Continuam na igreja, são preciosas, mas estão apagadas. Que o Espírito Santo te acenda. Amém? E a todos nós.